Pouco tempo atrás, os Estados Unidos fizeram um ataque de alta precisão sobre as 3 principais instalações nucleares do Irã: Fordow, Natanz e Isfahan. Depois de dias de suspense, Donald Trump resolveu atacar. Ou haverá paz ou haverá tragédia para o Irã. Hoje foi o dia mais difícil de todos e talvez o mais letal. Mas se a paz não vier rápido, nós vamos continuar atacando com precisão, habilidade e velocidade. A ofensiva americana, feita na madrugada de domingo, no horário iraniano, levanta muitas perguntas. Seria o começo do fim do conflito ou uma escalada ainda mais grave no Oriente Médio? Nesse momento, apesar dos Estados Unidos não declararem guerra, há um estado de guerra virtual entre Estados Unidos e Irã. Lembrando que o próprio Israel tampouco declarou guerra oficialmente ao Irã. No entanto, tomou a atitude unilateral de bombardear o Irã naquela madrugada da sexta-feira 13 e está o mundo segurando a respiração, tentando entender o que ainda pode acontecer. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o ataque dos Estados Unidos ao Irã e um retrato do país persa. Na primeira parte do episódio, eu falo com Oliver Stumpf, professor de Relações Internacionais da FGV e pesquisador de Harvard e do Carnegie Endowment. Ele analisa os significados e as consequências da ofensiva americana. Na segunda parte, você ouve o episódio que nós gravamos antes do ataque americano. Nele, a gente explica a história do Irã, a sociedade iraniana e o regime dos ayatollahs. Meu convidado é Sami Adgrini, jornalista da Bloomberg baseado em Paris. Autor do livro Os Iranianos, ele foi correspondente no Irã de 2011 a 2014. Segunda-feira, 23 de junho. Oliver, para começar, eu quero te perguntar que riscos o Trump assumiu ao decidir atacar as 3 instalações nucleares do Irã? Trump assumiu o risco dos Estados Unidos serem arrastados para uma guerra prolongada no Oriente Médio, mais uma guerra, e foi justamente isso que ele prometeu não fazer em uma parte considerável da sua base, ou elegeu justamente em função disso. O lema da campanha, America First, América Primeiro, é um símbolo dessa promessa de não se envolver em mais guerras. E como não sabemos exatamente como o Irã vai responder, pode retaliar, pode atacar bases americanas, isso pode levar Trump a atacar novamente o Irã. Então, é um cenário de alto risco porque pode representar a volta de um engajamento militar direto dos Estados Unidos no Oriente Médio. No pronunciamento ontem à noite, Trump foi categórico. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Hoje de manhã, o general foi mais cauteloso ao avaliar a extensão dos danos às usinas nucleares do Irã. O vice-presidente J.D. Vance repetiu que o objetivo americano não é derrubar o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. E disse que os Estados Unidos não querem ampliar a operação para o campo de batalha. Em reação aos ataques, a TV estatal iraniana, braço de propaganda do governo, afirmou que a partir de agora, todo cidadão e militar americano na região é um alvo legítimo. Além disso, ele iniciou esses ataques sem buscar a aprovação do Congresso americano, que a princípio é uma violação da Constituição. Então isso também tem gerado alguma resistência no Legislativo. E agora estamos em uma situação em que vários outros atores determinam os próximos capítulos, não só os Estados Unidos, mas também o primeiro-ministro de Israel, a liderança iraniana. Então, de certa forma, Trump agora está à mercê de outros atores e ele não consegue plenamente controlar o desenrolar dessa situação. E isso sem falar na opinião pública americana, né? Porque foi feita uma pesquisa recentemente, aliás, acho que não uma só, mas do Washington Post apontou que somente 25%
dos entrevistados, portanto representativo da população, apoiavam uma ofensiva militar americana. Então ele decidiu comprar essa briga, inclusive com a sociedade americana. Exatamente. E numerosos analistas e comentaristas pró-Trump abertamente criticaram o presidente. Tucker Carlson, por exemplo, disse que não havia nenhuma justificativa para atacar o Irã, questionou a argumentação de Israel de que o Irã estaria perto de desenvolver uma bomba atômica. Também disse que o Irã não representava uma ameaça direta aos interesses nacionais dos Estados Unidos. A Casa Branca informou que Trump também conversou com o primeiro-ministro israelense depois dos ataques. Benjamin Netanyahu divulgou um vídeo no qual disse que Trump tomou uma decisão histórica. Congratulations, President Trump. Benjamin Netanyahu divulgou outro vídeo elogiando Trump e reafirmando que o ataque americano contra o programa nuclear iraniano foi realizado em total coordenação com Israel. Outra pessoa-chave que se opôs à ação militar é Steve Bannon, uma das figuras mais emblemáticas e visíveis do movimento MAGA, que diz que é fundamental encerrar esse ciclo dos chamados conflitos eternos, as guerras eternas dos Estados Unidos, que podem com facilidade iniciar um conflito, mas que costumam ter muita dificuldade para encerrar um conflito, sobretudo no Oriente Médio. E o que a gente sabe até este momento sobre o resultado da operação de Trump? As instalações nucleares ou o programa nuclear iraniano foi de fato totalmente destruído ou é prematuro fazer essa afirmação agora? Não temos essas informações ainda, Natuza. De fato, nem os Estados Unidos e provavelmente nem o Irã concluíram a avaliação. E quem falou mais cedo foi o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, e ele disse que sim, que o Tratado de Não Proliferação Nuclear está em risco. Ele também disse que nesse momento é impossível avaliar qualquer vazamento radioativo em volta das instalações nucleares atacadas pelos Estados Unidos. Então, Rafael Grossi alertou para os perigos de desrespeitar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ele relatou que, nesse momento, ainda não há nenhuma verificação de vazamento de material radioativo, mas disse que também já foi possível verificar estragos. Os próprios Estados Unidos têm pouca experiência com o uso dessas bombas, nunca conseguiram entrar nessas instalações iranianas que foram construídas especialmente para protegê-las de ataques aéreos. O Irã, obviamente, evacuou essas instalações há vários dias, antecipando que poderia haver um ataque. Então, agora é preciso avaliar ou aguardar também a comunicação do governo iraniano sobre o impacto, inclusive para avaliar se houve uma consequência radiológica, uma radiação que pode impactar cidades por perto. Um submarino americano no Mediterrâneo disparou 24 mísseis Tomahawk contra as usinas Isfahan e Natanz. Mas o principal alvo era a usina mais protegida do Irã, Fordow. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Teherã, Fordow foi construída 80 metros abaixo da superfície. Estima-se que a usina tenha 3.000 centrífugas de enriquecimento de urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica afirma que os iranianos já conseguem enriquecer o urânio a 83,7% de pureza, próximo dos 90% necessários para armas nucleares. O bombardeio a Fordow começou às 2h10 da madrugada, hora local, 8h10 da noite no Brasil, com o lançamento de 2 bombas demolidoras de bunker, cada uma com 14 toneladas. Só os Estados Unidos têm este tipo de bomba com capacidade de escavação e de destruição. Eles usaram 14 delas ontem. Agora, é fundamental lembrar que com esses ataques os Estados Unidos não destroem o conhecimento que o Irã acumulou ao longo das últimas décadas. Eu digo décadas porque o Irã começou o seu programa nuclear nos anos 70, antes da Revolução Iraniana. Há um grande esforço nacional que inclui a mobilização de vastos recursos, de aceitar o isolamento diplomático internacional,
que envolve aceitar as sanções econômicas, tudo só para viabilizar esse programa nuclear. Além disso, não sabemos se todo o estoque de urânio enriquecido foi destruído. Então, há numerosas incógnitas que também fazem com que vários críticos da operação militar dizem que o Irã, em resposta ao ataque americano, pode, em vez de encerrar seu programa, acelerá-lo para se proteger contra futuros ataques. Agora eu quero entender o que restou para o Irã nesse momento. Aparentemente há duas opções, nenhuma delas exatamente uma opção fácil. A primeira é retaliar, atacar os Estados Unidos, como o Irã fez com Israel. A segunda opção é aceitar a imposição de Trump, e aí a história vira outra e pode-se ter um encerramento desse conflito. Na sua avaliação, qual é a opção mais provável? E se houver outra, por favor, nos conte. Na verdade, Trump espera que o Irã esteja tão enfraquecido, não apenas devido ao ataque, mas também devido à morte de numerosas lideranças militares. O Ayatollah, o supremo líder iraniano, está com 86 anos, está fragilizado. Então, é uma aposta dos Estados Unidos que, diante desse momento de fragilidade, o Irã aceita encerrar o seu programa nuclear. Isso seria uma grande vitória estratégica, tanto para Trump quanto para Netanyahu. É em função disso que ele iniciou esse ataque, apesar da resistência na opinião pública, sobretudo numa parte considerável da sua base. Agora, o Irã dificilmente optará por nenhuma retaliação, porque precisa manter a legitimidade política interna, precisa mostrar que é capaz de reagir. O Irã, a liderança iraniana, toda a retórica política iraniana se baseia na resistência heróica contra ataques por potências como os Estados Unidos. O porta-voz do ministro das Relações Exteriores iraniano disse: até que a agressão contra a nação iraniana pare, não faz sentido participar de um diálogo com um país que é o maior apoiador e cúmplice do agressor, se referindo aos Estados Unidos. Estados Unidos e Israel são chamados pelo regime do Ayatollah Ali Khamenei de o Grande Satã e o Pequeno Satã, respectivamente. Então, não reagir me parece um cenário muito pouco provável, inclusive para desincentivar futuros ataques, porque uma não resposta a um ataque desse pode ser visto como um convite para futuros ataques também. Agora, a grande questão seria como é essa retaliação, porque isso pode ser uma retaliação simbólica, por exemplo, um ataque perto de uma base americana que não leva à morte de nenhum soldado americano, que permite que a imprensa iraniana diga nós retaliamos, mas é um sinal claro aos americanos que o Irã não quer uma escalada, uma espiral de ação e reação. O Irã pode oficialmente abrir mão do seu programa nuclear, mas seria uma grande humilhação. O comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, o Mohammad Pakpour, admitiu que o país está passando por um período sensível após o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. A Guarda Revolucionária do Irã, portanto, reconhecendo o momento sensível que o país está vivendo, e o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã falando que o ataque americano causou, sim, danos, mas minimizando. Falou que ocorreram incidentes semelhantes no passado e que a indústria nuclear do país não vai ser interrompida. Como eu disse, o programa nuclear custou muito e a sociedade arcou com o custo de apoiar esse programa nuclear, então simplesmente fechá-lo não me parece ser uma opção fácil do ponto de vista político, porque afinal o programa nuclear é o coração da estratégia militar do regime iraniano há décadas. Agora, o Irã pode oficialmente rejeitar a exigência americana, pode, e aí, aguardar qual será a resposta americana, se haverá mais ataques, se haverá outros ataques israelenses. Também pode iniciar uma longa negociação
que envolve, por exemplo, opções de enriquecer urânio fora do Irã, mas, ao mesmo tempo, tentar acelerar o seu programa de enriquecimento de urânio. Certamente, os ataques, me parece, enfraqueceram a ala moderada no governo iraniano e fortaleceram a ala radical. Então, o espaço para a diplomacia hoje me parece ser bastante pequeno. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou: não vamos tomar atitudes além do necessário, mas não vamos parar tão cedo. Nós não vamos encerrar essa campanha histórica antes de alcançarmos nossos objetivos, disse. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou que o bombardeio americano provou que Washington estava por trás da ofensiva israelense e afirmou que os Estados Unidos entraram em cena depois de testemunhar a impotência de Israel. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse que o Irã estuda alternativas para defender sua soberania. Agora, quando falamos de retaliação, o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, isso teria um impacto severo para toda a economia global, certamente levaria a mais ataques americanos, ou ataques diretos a bases americanas, ou por meio de aliados do Irã, como os Houthis, Hezbollah, o Hamas, que inclusive podem tentar atacar não apenas instalações militares, mas também diplomáticas dos Estados Unidos ou de Israel ao redor do mundo. Bom, já que você citou o Estreito de Hormuz, o parlamento iraniano decidiu por bloquear esse estreito, ou seja, um bloqueio desse estreito seria algo de repercussão econômica mundial. Eu queria testar com você as consequências disso. Mas antes, entender até que ponto o parlamento de fato apita, se essa decisão não seria uma decisão, apesar do parlamento, reservada ao Conselho Supremo dos Ayatolás, e se você considera que mesmo o Irã fechando o Estreito de Hormuz, que o exército americano e até mesmo israelense não conseguem, por exemplo, bombardear os navios que fechassem o Estreito de Hormuz e conseguir retomar uma passagem por ali. Bom, certamente fechar o Estreito de Hormuz seria um passo altamente escalatório, porque também não só impacta a exportação de petróleo iraniano, mas também a exportação de petróleo do Iraque, dos Emirados Árabes, gás do Catar. E isso impacta não só os Estados Unidos, na verdade os Estados Unidos hoje já possuem independência energética, né, desde 2019. Quem realmente seriam as potências mais impactadas por isso seria a Índia, a China, os europeus que compram bastante petróleo da região. O fechamento do Estreito de Hormuz teria impacto imediato na economia global. É uma passagem muito apertada. No ponto mais estreito tem 33 quilômetros de largura. Só que a parte funda, o suficiente para passagem de navios grandes, é bem menor. São 2 canais de 3 quilômetros de largura cada, um para ir e outro para voltar. A parte norte do canal é território do Irã. A parte sul, de Omã. Esse pequeno pedaço de mar é de importância estratégica global, porque os países do Golfo Pérsico produzem muito petróleo. E a única saída para eles é por ali. Hoje, cerca de 20% do petróleo e do gás natural do mundo passam pelo Estreito de Hormuz. E vai principalmente para a China. O vice-presidente americano J.D. Vance disse que o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã seria uma tática suicida. Então, com isso, o Irã não apenas busca o confronto contra os Estados Unidos, mas acaba também confrontando outras potências. Então, é um passo que cria um custo enorme para o Irã, que já sofre muita pressão econômica. Sem dúvida, os Estados Unidos têm meios militares para reagir, mas se isso ocorrer de fato, os Estados Unidos já precisam aumentar sua presença militar. Isso pode levar a contra-ataques por parte dos Houthis no Iêmen. Então, a partir disso, os Estados Unidos basicamente já está engajado diretamente em uma guerra que pode produzir surpresas a cada dia. É justamente isso que Trump não quer. Me parece que seria uma ação muito arriscada por parte do Irã, sobretudo porque a população
diante dos ataques, apoia o regime, mas a tolerância com mais sofrimento econômico, não sei se é tão grande assim, porque, a princípio, fechar o Estreito de Hormuz também teria consequências negativas para a economia iraniana. Por fim, Oliver, eu quero te ouvir sobre a repercussão internacional, em particular da Europa. E também avaliar, você gravou um vídeo logo após logo após os Estados Unidos bombardearem essas 3 instalações, dizendo: olha, calma, tem muita gente falando em Terceira Guerra Mundial, mas não é exatamente assim. Queria que você combinasse as duas coisas. Falar para a gente da repercussão internacional desses ataques americanos e também falar sobre a possibilidade de uma guerra total. Certamente, o ataque americano contra o Irã gera muita apreensão ao redor do mundo em função do possível impacto econômico de um conflito prolongado no Oriente Médio. Falamos agora sobre o impacto que teria o fechamento, mesmo temporário, do Estreito de Hormuz, que elevaria os preços de petróleo. Isso pode desestabilizar os mercados mundo afora, dificultar a recuperação econômica da Europa, por exemplo, que enfrenta uma série de desafios econômicos, sobretudo porque não tem mais acesso à energia mais barata da Rússia, que está passando por um ajuste econômico em função da necessidade de elevar gastos militares. Então, isso claramente é uma má notícia para toda a economia global. Isso explica porque a China, a Índia, a Rússia, a Europa, todos, a princípio, estão tentando achar uma saída diplomática para evitar um confronto mais amplo no Oriente Médio. Numa crítica direta aos Estados Unidos, que já não são o mesmo aliado de antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu respeito ao direito internacional e disse que a estabilidade deve ser a prioridade e também um caminho diplomático confiável. O premier alemão, Friedrich Merz, conversou com o francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer para discutir as consequências dos ataques americanos para a Europa. Num comunicado conjunto, os 3 defendem que o importante agora é acalmar a situação, estabilizar a região e reunir as partes para negociar. A China diz que o ataque americano viola gravemente os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que o risco de escalada do conflito no Oriente Médio aumentou de forma significativa e disse que Washington agiu de forma irresponsável e violou o direito internacional. O governo brasileiro divulgou uma nota em que condena com veemência os ataques militares de Israel e dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã. Agora, a probabilidade de um envolvimento direto de uma grande potência além dos Estados Unidos, ou seja, a Rússia, a China ou uma outra potência, ficando do lado do Irã, é muito pequena. Então, se houver, no pior das hipóteses, se houver um confronto de anos entre os Estados Unidos e o Irã, isso, a princípio, seria uma espécie de repetição do que vimos na época dos anos 2000 do Iraque. Né? Uma péssima notícia para o cenário no Oriente Médio, um desvio enorme estratégico para os Estados Unidos, porque o Oriente Médio já não é tão importante em função da independência energética. A relevância para os Estados Unidos do Oriente Médio é menor hoje do que era antes, mas o risco de haver uma decisão na China ou na Rússia de confrontar, de se envolver no conflito e confrontar os Estados Unidos é pequena. Então, diante disso, eu acho que esse conflito, esse cenário atual, representa, acima de tudo, um risco para o Oriente Médio, para a população iraniana, israelense e de vários países da região, e para os Estados Unidos, mas dificilmente é um conflito que levará a um confronto de grandes proporções envolvendo outras potências, como a China ou a Rússia.
Oliver, muito obrigada por ter topado conversar com a gente neste domingo. Um bom trabalho para você. Obrigado pelo convite, Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto. A partir de agora, você ouve a minha conversa com Sami Adgrini. Nela, ele traça um retrato do Irã e da sociedade iraniana. Herdeiro de um dos impérios mais antigos da história, o persa. Sua cultura, sua língua e suas tradições resistiram a invasões gregas, árabes, mongóis e otomanas. Ao longo dos séculos, o país foi moldado por guerras, religiões e revoluções. E foi em 1979 que virou uma página. Naquele ano, depois de décadas de uma monarquia alinhada ao mundo ocidental, uma onda popular derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi. No lugar dele, ascendeu o Ayatollah Khomeini, líder religioso xiita. Nascia uma república islâmica teocrática. Foi instaurado um governo que tinha a religião como ponto central. A nova teocracia passou a ser liderada por ayatollahs, sinal de Deus em persa. Este país está situado em uma das regiões mais estratégicas do planeta, justamente na encruzilhada entre o Oriente Médio e o leste asiático. Ao sul, se estende ao longo do Golfo Pérsico e do Mar de Omã. Ao norte, toca o Mar Cáspio, o maior lago do mundo, compartilhado com ex-repúblicas soviéticas. Uma posição crucial para rotas comerciais e interesses do mundo inteiro, principalmente de petróleo. Ao todo, faz fronteira com 7 países. Ao norte, com o Turcomenistão, ao oeste, com o Iraque e a Turquia, ao leste, com o Afeganistão e o Paquistão, e, por fim, toca o Azerbaijão e a Armênia ao noroeste. Em área, ocupa cerca de 1.648.000 quilômetros quadrados, o equivalente a somar os territórios dos estados da Bahia, de Minas Gerais e do Maranhão. Já a sua população ultrapassa 85 milhões de habitantes, quase o mesmo que os 4 estados do Sudeste brasileiro juntos. Um país imenso, cheio de contrastes e complexidades. Uma terra de oposições geográficas, históricas e culturais. Sam, eu quero muito que você nos leve ao Irã, um país em que você viveu de 2011 a 2014. Na época você era correspondente da Folha de São Paulo. Éramos colegas naquele período, colegas de jornal. Explica pra gente que país é o Irã. Natuza, o Irã é um dos países mais falados e um dos menos conhecidos. O Irã é mais que um país. O Irã é uma civilização milenar. O Irã já foi o maior império do mundo. É um país com uma identidade muito forte, com uma cultura muito forte, muito orgulhosa. São poucos casos que você tem no mundo do mesmo povo, falando mais ou menos a mesma língua e vivendo no mesmo lugar há milênios, literalmente milênios. A cidade de Persépolis foi construída para ser uma espécie de capital das celebrações do antigo Império Persa. Era aqui que aconteciam as grandes cerimônias. Esta era a entrada principal, a Porta das Nações. Por aqui chegavam caravanas de todos os povos que formavam o antigo Império Persa. É incrível, não é? A gente imaginar que 2.500 anos atrás, os persas já davam lições de convivência, harmonia e aceitação das diferenças. Persépolis foi destruída num incêndio depois que Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Hoje, da antiga cidade, só sobraram ruínas. O Irã é a nação dos poetas, é a nação de um cinema muito sofisticado e vitorioso, já ganhou 2 Oscars. O Irã é um país grande, as pessoas não se dão conta, né? Geograficamente é um país que é do tamanho da região centro-oeste, mais ou menos. Então é bem grande. Tem mais de 80 milhões de pessoas, né? A população do Irã. Mais perto de 90 milhões de pessoas. Então, num país geograficamente extenso, com uma população grande, uma população urbana. E é um país, ao mesmo tempo, retrógrado, como a gente sabe, com leis muito machistas, um regime violento, mas ao mesmo tempo uma sociedade super moderna, uma sociedade com altíssimo nível de alfabetização, um sistema de ensino bom,
Se eu te mostrar os dados demográficos do Irã, você não saberia que é o Irã. Você poderia pensar que é a Itália, uma natalidade baixa, taxa de divórcio bastante alta também. O Irã é tudo isso, e o Irã é também um regime opressor, um regime, às vezes, violento. É um regime que já foi muito mais poderoso do que é hoje, e a situação atual no Oriente Médio mostra claramente um momento de fraqueza desse regime que está vivendo a sua situação mais difícil e vulnerável desde que esse sistema teocrático foi implantado em 79. Você falou da alta taxa de divórcio e a gente fez um episódio de O Assunto em 2022 com a Adriana Carranca falando sobre as mulheres iranianas. Havia ocorrido a morte de uma jovem iraniana, a Masha ou Masha Amini. A música Baraye, ou É Por Isso, virou um hino dos manifestantes que ocuparam as ruas em protesto contra a morte de uma jovem sob custódia policial. Baraye tuye kuche rakhsidan, baraye tarsidan, be vaqt busidan, baraye khaharam, khaharet, khaharamun. Ela estava presa havia 3 dias, acusada pela polícia de costumes de usar o véu islâmico de forma incorreta. Nas ruas, mulheres queimaram véus e cortaram o cabelo em público, desafiando o regime dos ayatolás. Houve uma série de protestos e naquela ocasião a Adriana nos explicava que os divórcios só poderiam, em razão das leis religiosas, só poderiam acontecer por vontade dos homens e quando aconteciam, os filhos ficavam com os homens. Ainda é assim? Em grande parte hoje está um pouco mais flexível para a mulher poder pedir o divórcio, mas é evidente que um dos grandes problemas em relação às mulheres no Irã são as leis. As leis estão em completa defasagem com o que você vê na sociedade. Então, você tem leis que são muito injustas mesmo, até para questões de herança. Se um casal morre, se um pai morre e tem um filho e uma filha, o filho vai ser amplamente favorecido. Então, até os anos 90, se eu não me engano, até o início dos anos 90, as mulheres precisavam de autorização do marido para sair do país, para viajar. Isso também ficou para trás. Hoje a coisa ficou um pouco mais moderna. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres iranianas estão praticamente todos os níveis da sociedade. No nível político, no nível econômico. Você tem 2 vice-presidentes da República que são mulheres. A ministra dos Transportes é uma mulher. Você tem mulher advogada, juíza, médica. E tem essas curiosidades, apesar de ser um país que pratica a segregação no transporte público, né? No metrô tem o vagão do homem e o vagão da mulher, mas eu, como homem, eu fui atendido no hospital por uma médica mulher. Então, são essas nuances que fazem, né, do Irã um país tão complexo. Agora, é muito curioso, porque uma vez eu conheci uma empresária muito bem-sucedida do ramo de tecnologia, uma mulher moderna, poliglota, muito rica, uma pessoa que fez muito dinheiro com negócios, e eu fui apertar a mão dessa mulher em público, num evento público, numa espécie de fórum empresarial. E a mulher não pôde apertar minha mão. E eu me senti tonto por estar no Irã, já fazia algum tempo que eu estava no Irã, e eu fiquei com a minha mão ali, parada no ar, depois tive que retirar minha mão um pouco constrangido, mas essa situação diz muita coisa sobre como é a situação. Eu estava ali falando com uma empresária que era dona do pedaço, ela era dona daquele evento todo, mas ela não podia apertar minha mão. E ela era obrigada a usar o véu. E ela era obrigada a usar o véu. Essa complexidade é muito representativa, né, da sociedade iraniana. Só para concluir esse tópico das mulheres iranianas, elas são a maioria nas universidades também, né? É muito difícil para a gente aqui no Brasil compreender essas nuances todas, né? Porque elas vivem num regime de segregação mesmo e, ao mesmo tempo, elas têm acessos que o senso comum não nos levaria para esse lugar, né, de imaginar que elas teriam. Mas essa complexidade
Sami, ela me parece muito presente também na política. Eu quero passar para um outro tópico da nossa conversa, que é sobre o regime político do Irã. O Irã tem um presidente e tem um líder supremo, que é o Ayatollah. Explica para a gente como é que funciona isso. O sistema de governo do Irã é muito atípico, não existe nada igual. Esse sistema foi criado pela Constituição de 1979, que foi implementada logo após a queda da monarquia do Shah Reza Pahlavi e a chegada do Ayatollah Khomeini. E esse sistema, um pouco maluco, ele diz o seguinte, que por um lado você vai ter a teocracia, um regime autoritário, e ao mesmo tempo você vai ter instituições republicanas, modernas, pretensamente inspiradas do iluminismo. E isso se reflete no nome do país, é uma república islâmica. É uma coisa um pouco contraditória, se você parar para pensar. Essa República Islâmica, só para situar todo mundo, ela surge com a Revolução de 1979. Antes disso, era o regime dos chás, é isso? Antes da Revolução de 79, existia a monarquia, o imperador da dinastia Pahlavi. E, na verdade, a história do Irã é basicamente uma sucessão de monarquias. Séculos e séculos atrás, uma monarquia foi derrubando a outra. E elas todas tinham legitimidade bastante questionável. E a última monarquia antes da Revolução foi a monarquia Pahlavi, que era uma monarquia muito moderna, no sentido de ser aliada dos países ocidentais, muito próxima dos Estados Unidos. Havia muitos americanos morando em Teherã, era próxima de Israel. Mas já tinha uma relação complicada ali com os vizinhos. Então, o Irã sempre foi um pouco hegemônico, sempre teve uma relação complicada com os vizinhos. Essa monarquia é derrubada pela revolta de 1979, que, diga-se de passagem, foi uma revolta contra um regime brutal e ditatorial. A SAVAK, que era a polícia secreta do Shah, era terrível. Era um regime de pânico absoluto. Então, os iranianos passaram de um regime autoritário para outro. Então, esse sistema que surge, então, com a Revolução de 1979, ele diz que o chefe de Estado é o líder supremo. Como um líder supremo, ele não é só chefe religioso do Irã. Ele manda mais do que o presidente. Controla o exército, a justiça, a política externa e até o que as pessoas podem vestir ou dizer. Era o Ayatollah Khomeini no passado, atualmente é o Ayatollah Ali Khamenei, o Khamenei, como se diz em persa. Ele é quem manda acima de tudo. E, de uma certa forma, existe um outro poder paralelo dentro do Irã, que são as guardas revolucionárias. O Ayatollah, na verdade, é um termo que significa um cargo na hierarquia xiita. O xiismo, ao contrário do Islã sunita, ele supõe uma hierarquia, um pouco como o catolicismo. E o Ayatollah é um cargo alto. Acima do Ayatollah é o grão Ayatollah. Pois bem, o líder do país é o Ayatollah Khamenei. Ele é como se fosse o dono da loja. E você tem o presidente da República, que é eleito pelo voto popular direto, por um mandato de 4 anos, renovável uma vez, e o presidente é como se fosse o gerente da loja. As mulheres votam? Votam e se candidatam. Onde é que está a pegadinha do sistema iraniano que se diz, né, uma democracia? Eles acham que eles são uma democracia islâmica. Isso é bem questionável. Mas, de fato, é um país que tem eleições e, tradicionalmente, os iranianos são politizados e gostam de votar. Isso foi se perdendo em anos mais recentes por conta do desgaste e do crescente sentimento de revolta contra o sistema vigente. Mas as mulheres votam, se candidatam à presidência da República, só que você tem um filtro. O regime coloca um filtro para as candidaturas, tanto para deputado, você tem um parlamento unicameral, quanto para a presidência da República. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão iraniano pode ser candidato a deputado e à presidência da República. Mas o Conselho de Guardiões da Revolução, veja o nome, Conselho de Guardiões da Revolução, que é um colegiado de juristas e de peritos religiosos, tem o poder de vetar candidaturas e, obviamente, veta muitas candidaturas. Então, até hoje, não teve uma candidatura de mulher à presidência da República e
teve candidatura de deputada e tem, de fato, algumas mulheres no parlamento. Então, no que diz respeito aos direitos políticos, essa é uma questão em que as mulheres estão bastante presentes. Bom, então, pelo que você nos explicou, resumidamente, o presidente se subordina ao líder supremo, que é o Ayatollah. O presidente é chefe de governo e o líder supremo é o chefe de Estado. O chefe do presidente é o líder supremo. Interessante que você fala que os iranianos têm muito orgulho de fazer parte da civilização persa, que é uma civilização tão antiga, né? E no período até 79, salvo engano, de 1925 até 79, o Irã foi super ocidentalizado pela proximidade com os Estados Unidos. E esse sentimento de pertencimento a uma civilização tão antiga é algo muito presente na sociedade iraniana, né? Eu queria que você explicasse que composição da identidade nacional está o fato de pertencerem ao Império Persa, que, como você disse, foi um dos maiores do mundo. A cultura persa, ela é anterior à cultura islâmica. O Islã surge no século VII. E quando ele se expande, ele chega ao Irã. E aí que começa, na verdade, essa grande rivalidade entre xiitas e sunitas. A maior parte dos iranianos é muçulmano xiita. Eles se diferenciam dos sunitas por acreditarem que são herdeiros de sangue do profeta Maomé. O xiismo é uma religião construída a partir da perspectiva da derrota, da humilhação. E a mensagem política da Revolução Islâmica é: nós vamos ajudar vocês a se libertarem dos seus opressores. Há quem diga que o xiismo nada mais é do que os iranianos dando um jeitinho de se apropriar o Islã que lhes foi imposto pelos árabes. O Islã surge como uma religião árabe e os iranianos são persas. Então, por isso que o Islã praticado no Irã é bem diferente do Islã praticado no resto da região, que é dominada pelos sunitas. Mas até hoje, embora a gente tenha uma teocracia islâmica no poder há décadas, a cultura persa, que é uma cultura pagã, continua muito presente no cotidiano. Você tem o Ano Novo persa, o calendário persa, os nomes persas e até as festas persas, que, por exemplo, tem a festa persa de pular na fogueira. Nada mais pagão do que isso. Todos os iranianos, mesmo os devotos muçulmanos, pulam a fogueira no dia de Chaharshabe Suri. É o nome de uma festa bem popular. Os iranianos gostam muito de fazer o Haft-Sin, que são os 7S. São colocar 7 objetos na casa que começam com a letra S no alfabeto deles. Então é o peixe, é a maçã. Veja só, isso não tem nada a ver com o Islã. Mas o governo não tem escolha, porque isso é um elemento estrutural da cultura persa. Não adianta brigar contra isso, porque isso é a psique iraniana. Então tem esse sentimento de grandeza que é próprio das grandes civilizações, né? Quando você conversa com chineses, com russos, eles têm um pensamento parecido, de se achar realmente, de ter a consciência de que eles vêm de um grande povo, de uma grande civilização. Às vezes até um pouco ingênuo. Eu conheci iranianos que juravam de pé junto que as pirâmides do Egito eram, na realidade, persas. Iranianos dizendo para mim, assim, enchendo a boca para dizer: o vinho não surgiu em tal lugar, o vinho surgiu no Irã. O vinho de Shiraz, que é famosíssimo ainda hoje no mundo, ficou completamente proibido em 79. Vinícolas foram fechadas, arrancaram vinhedos em vários lugares. O vinho de Shiraz, que ainda hoje é um dos mais famosos do mundo, é hoje produzido só fora daqui do Irã, na França, na Inglaterra, na Austrália, principalmente. Nós que inventamos o sistema de ar-condicionado. Então isso é muito curioso. E o regime, embora seja religioso, ele é um regime também muito nacionalista. Então, por onde você anda em Teherã, ou em qualquer outra cidade iraniana, você vê bandeiras iranianas, assim, lindas, novas, assim, super reluzentes em cada ponte, em cada viaduto, nos aeroportos. Por onde você anda tem sinais da grandeza do país. Então, isso é muito curioso. Até para um país como a gente gosta do Brasil, mas o apego não é exatamente o mesmo. Você define
o iraniano como uma figura extremamente orgulhosa, né, pelo que você acabou de nos relatar. Como é que funciona, como é que é formada a teia dessa sociedade, Sami, tanto do ponto de vista político quanto religioso? E aproveito para pedir para que você nos diga como a população enxerga o regime do Ayatollah. A psique coletiva iraniana, ela é uma mistura de tudo isso. Ela é uma mistura da mitologia nacional, que é uma mitologia muito bonita, é um país que cultua os seus poetas, o Hafez, o Rumi, são Omar Khayyam, né? No Brasil a gente não sabe que o Omar Khayyam, na verdade, é persa. Se eu tivesse nascido menino, meu nome seria Khayyam em razão do poeta Omar Khayyam. Meu pai era um aficionado por ele. Que interessante, olha só. E o Omar Khayyam foi ser conhecido até o Brasil. E o Omar Khayyam é persa. O Hafez é persa. Um dos maiores poetas de todos os tempos é um poeta persa, que é tem o Sadi e o Hafez. O Hafez, ele nos poemas dele, ele citava muito o vinho. Tem até um poema dele que é O Grande Segredo, que ele fala assim: Deus estava cheio de vinho na noite passada, tão cheio de vinho que deixou escapar um grande segredo. Ele disse então: não há homem na terra que precise do meu perdão. Então, essa mitologia nacional, que está muito presente nos dias de hoje, ela compõe com o Islã, que é totalmente diferente, né? Que é o Muhammad, que é o profeta que espalha a palavra, e o dogma xiita, que é bastante diferente do dogma sunita. E, obviamente, como se trata de uma república islâmica, existe o ensinamento religioso na escola, desde cedo, desde criança, e as mesquitas são bastante politizadas, é uma coisa própria também do Irã. Como o Islã xiita no Irã é dominado pelo governo, é difícil você ir na mesquita e não ter uma pauta política tanto quanto religiosa. Mas eu vou te contar uma coisa, Natuza, eu viajei bastante, eu morei 3 anos no Oriente Médio, e mesmo fora desse período eu sempre fui muito ao Oriente Médio, eu trabalho como enviado especial, passei longos períodos no Afeganistão, no Iraque, e apesar de ser uma teocracia, de ter um governo religioso, eu achei os iranianos menos religiosos que outros países da região. Por exemplo, no mês do Ramadã, que é o mês de jejum, os adultos, em geral, fazem o Ramadã. No Catar, no Marrocos, na Turquia. No Irã, pouca gente faz o Ramadã. Eu fiquei bastante impressionado com isso. Na oração de sexta-feira, que é o dia mais importante do Islã, em qualquer cidade de país de maioria muçulmana, seja na Malásia, seja no Marrocos, seja na Argélia, as mesquitas lotam. No Irã, as mesquitas não lotam. Por quê? Porque o governo se apropriou a religião. Então, hoje em dia, ir na mesquita é quase que assinar embaixo do regime dos ayatollahs. Então, curiosamente, a sociedade era mais conservadora na época do Shah. Essa é uma das razões pelas quais o Shah caiu, porque o Shah não entendeu o país. O Shah forçou uma modernização na marra, no sangue, e o povo se voltou contra ele. E quando os religiosos chegaram ao poder, chegou-se a tal nível de repressão e de fricção que isso afastou as pessoas da religião. Ainda sobre a questão religiosa, tem um fato muito interessante. Eu já fui a Qom. Qom é uma cidade que fica a 80 quilômetros ao sul de Teherã. Qom é o santuário do Irã. É a cidade dos mulás, dos ayatollahs. É a cidade onde ficava o Ayatollah Khomeini. É a cidade onde os clérigos do regime são formados, inclusive alguns brasileiros que vão estudar o Islã xiita lá. Pois bem, em Qom, que é uma cidade muito controlada pelo regime, eu conheci jovens líderes religiosos usando turbante que me disseram o quão chateados eles estavam com os dirigentes, porque eles não se identificavam com muitas das coisas que o regime dizia. Então isso mostra as nuances que existem no Irã. Até um clérigo chancelado pelo regime, que mora na cidade, que é a cidade sagrada, mais importante praticamente, uma das mais importantes do Irã, essa pessoa, na conversa privada, quando ela fica à vontade, ela se distancia do regime. E é muito difícil medir a popularidade do regime, mas eu acho que tem um indicador muito relevante, que é
a participação nas eleições. Porque por muito tempo o regime dizia: nós temos duas correntes, nós temos os reformistas e os conservadores. E de fato, se você vê a história dos presidentes iranianos ao longo dessas décadas, desde 79, houve uma certa alternância entre presidentes mais modernos, mais reformistas, e presidentes mais conservadores. Mas dentro de um espectro que é o espectro do regime, que é o espectro da teocracia, do sistema implementado pela Revolução de 79. Então as pessoas chancelavam esse sistema ao participar em massa das eleições. O candidato reformista venceu o segundo turno da eleição presidencial do Irã. Massoud Pezeshkian defende políticas moderadas e melhores relações com o Ocidente. Essas eleições fora do calendário normal foram um grande desafio para o Irã, mas tiveram uma das menores participações das últimas décadas. A participação no primeiro turno foi a menor já registrada no país. Só 40% dos eleitores votaram. E isso pode indicar um descontentamento da população com o regime islâmico. Então, eleição no Irã era um troço muito legal de cobrir, porque as pessoas se empolgavam, as pessoas iam para a rua, as pessoas acompanhavam os debates da televisão, debates lendários, com bate-boca, que os candidatos quase chegavam às vias de fato. E para o regime isso era ótimo, porque isso servia o propósito fundamental do regime, que é a sobrevivência, dizendo: tá vendo? A moderninha que usa aquele véu que está quase caindo da cabeça, de cabelo tingido, ela foi votar. Ela mostrou o dedinho da eleição. Ela apareceu na capa do jornal com o dedinho da tinta da eleição. Isso quer dizer, né, a mensagem subjacente é: as pessoas me apoiam. Mas isso foi se perdendo porque o governo errou a mão. O governo foi ficando cada vez mais duro, uma situação econômica cada vez mais difícil por causa das sanções, por causa da má gestão. E o país foi afundando na melancolia, na tristeza, no ressentimento. Então, obviamente, a gente não vai ter uma estatística confiável que vai falar da popularidade do regime, mas esse sentimento é palpável. E essa participação cada vez mais baixa nas eleições é um indicador muito claro de que as pessoas estão perdendo fé no sistema. E o próprio líder supremo já fala sobre isso. Na última eleição presidencial, ele disse: tomei nota, percebi que as pessoas estão votando menos e precisamos encontrar uma explicação, precisamos responder a isso. Nada aconteceu. Eu fiquei com uma dúvida apenas. A polícia da moralidade, que é aquela que fiscalizava na época da Masra ou Masha Amini, ela ainda existe? Ela ainda fiscaliza se as mulheres estão usando véus corretamente? Ela ainda é responsável por espancar mulheres que ousam desafiar o regime? E quando você disse que as pessoas não fazem a prática religiosa, pelo menos não como desejaria o regime, se a polícia da moralidade também atuaria sobre esse tipo de situação? A guarda moral já teve muito mais poder. A guarda moral, mesmo quando eu estava lá, ela de vez em quando era muito presente e outras vezes ela desaparecia por completo. Que é basicamente uma polícia religiosa, né? É, mas assim, dentro da hierarquia do aparato de segurança do Irã, a guarda moral era o andar de baixo. Era o emprego menos glamouroso, menos prestigioso, porque a vida era incomodar as pessoas, né? Encher o saco de todo mundo. O homem também não pode usar bermuda, não pode usar regata. Claro que a repressão é muito maior em relação às mulheres, mas você ser homem não exclui que você poderia ter problema com a guarda moral. E tinha vezes em que a vanzinha da guarda moral, que era muito facilmente reconhecível, era uma van verde e branca, com sujeitos muito mal encarados, mulheres, né? Porque só a mulher pode abordar a mulher e o homem aborda o homem. Ficavam nas esquinas e iam levando as pessoas. Mas até a trágica morte da Mahsa Amini, a guarda moral era mais uma incomodação do que uma coisa grave, mais uma chatice do que uma coisa grave. Eu conheço muitas iranianas, várias amigas minhas, vizinha, colegas jornalistas, que tiveram problema com a guarda moral, mas assim, leva para a delegacia,
assina um monte de documento. Claro, se você for reincidente, aí começa a ter problema, começa a ficar difícil renovar passaporte, começa a ficar difícil passar concurso de universidade. Mas, no geral, era isso. Só que a Mahsa Amini foi levada pela guarda moral e voltou arrebentada, voltou morta, voltou no caixão. Então, o impacto disso foi um choque. Aquilo foi um divisor de águas. Aquilo deixou as pessoas furiosas. Aquilo foi uma coisa que o regime perdeu muitos pontos. Sami, que prazer enorme conversar com você. Fazia muito tempo, acho que a gente não se falava. Que bom que você topou falar aqui para os nossos assuntos. Bom trabalho para você, parabéns pelo trabalho, aliás. Como sempre, excelente. Muito obrigado, Natuza. Um abraço a todos. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.